família, como vai você? Tudo bem? Te desejo paz, te desejo a presença de Deus, te desejo paciência, que é fruto do Espírito de Deus, para termos com isso paciência, com este fruto, paciência, aquela condição necessária para enfrentarmos o que o dia a dia nos traz. Os nossos limites são muito estreitos, especialmente quando somos pressionados, quando somos levados a tomar decisões imediatas, quando somos levados, quem sabe, até a repensar e em pensar outra vez sobre como conduzir a vida aqueles que pensam em desistir. Tenha paciência, tenha calma, espere, respire fundo, deixe Deus ser Deus. Muitas vezes, no cotidiano, nós temos ouvido muitas vozes nos dizendo que é preciso fazer, que é preciso agir, que é preciso ir, que não podemos perder tempo. E isso tem o seu lugar. Mas também é preciso considerar que, muitas vezes, esperar é o melhor a fazer. É o melhor a, neste momento, fazer. Para que as coisas se acomodem, para que vejamos o curso que a vida está seguindo e então, com calma, podermos, renovando as nossas forças, termos condições de tomarmos decisões acertadas com a pausa que nós fizermos, com a calma que nós tivermos, para avaliarmos melhor. Cuidado para não ser tão imediatista, cuidado para não ser levados por rompantes, cuidado para não ser levados pela pressão, cuidado para não ser conduzido pela manada. Preste atenção, tenha calma, às vezes parar é o melhor negócio. Convidamos você hoje a um programa que eu considero muito especial, que é quando você vai estar presente mais efetivamente aqui no nosso programa, porque hoje nós queremos fazer um programa de aconselhamento especificamente a partir daquilo que você hoje tem necessidade em saber. O que te incomoda, o que você gostaria de ouvir dos nossos convidados de hoje. E eu já te apresento. A minha primeira convidada, a Ruth Santana, é psicóloga e está aqui para você também com muita disposição. Muito obrigada por vir ao programa, Ruth. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Acompanhada do pastor, que é doutor em aconselhamento também aqui com a gente, pastor Marco Lamarques. Bem-vindo. Tudo bem, Derleide? Um privilégio sempre estar aqui com vocês, viu? Tudo bem. Vamos lá, nossa primeira questão de hoje tem a ver com a educação de filhos. Ruth e Lamarques, a questão é a seguinte. Uma mãe nos escreve dizendo: meu filho está muito rebelde, ele tem 13 anos de idade, eu e meu marido já não sabemos mais o que fazer. Ela não nos deu mais detalhes, mas eu quis tomar essa questão até para nós podermos, a partir disso, destrinchar algo mais que queiramos dizer aos pais no que diz respeito à mudança de comportamento ou rebeldia dos filhos. Entendi que esse menino de 13 anos de idade, outrora era uma criança, ainda está saindo do tempo da infância, entrando na pré-adolescência já, mas segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança ainda com 13 anos de idade. E está certamente à frente de mudanças. E muitas vezes nós pais é que não entendemos muito bem o que dizer sobre esse tempo, essa fase, essas mudanças, e especialmente o coração dos pais, que às vezes fica aflito, Ruth. A questão aí é porque os filhos não vêm com manual de instrução. E nós nos encontramos naquele momento e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Um adolescente de 13 anos, nós precisamos entender o lugar em que ele se encontra nesse momento. Ele já não é mais criança, mas também ele não é um adulto. E ele fica um pouco perdido nesse novo status que ele tem. Já não participa mais dos privilégios da infância, mas ainda não tem os direitos do adulto. E muitas vezes ele quer se posicionar. Ele quer mostrar que ele já entende muita coisa, que ele já sabe de muita coisa. E os pais, em alguns aspectos, ainda olham para essa pessoa com um olhar infantilizado. E muitas vezes, para fugir desse estigma de que eu não sou mais criança, vem a revolta. Uma forma até de chamar atenção, uma forma até de querer posicionar os seus pontos de vista, suas ideias, que algumas vezes não são respeitadas, não são levadas em conta. Seria interessante
os pais procurarem ver que ele, nesse momento, está passando por um conflito. Ele, nesse momento, está procurando o seu lugar na família, na sociedade, no mundo. E os pais que já passaram por isso podem procurar conhecimento para poder auxiliar essa criança, ou esse adolescente ou pré-adolescente. Porque o que ele mais precisa no momento é de atenção, é de amor, de se sentir acolhido, respeitado e com limites. Importante isso que você falou de limites, porque às vezes os pais acham que colocar limites para o filho, isso aí incomoda, não incomoda, mas assim, que isso aí é injusto. Eu vejo assim, não sei se você, doutora Ruth, tem já tem essa visão ou identificou esse tipo de situação nas experiências que você acompanhou do teu trabalho, mas tem pais que se sentem culpados quando precisam colocar limites para os filhos. Tem pais que se sentem culpados porque acham que o filho vai deixar de amá-los, vai deixar de gostar deles, ou porque no passado tiveram uma educação mais firme. Rígida. É importante entender que existe os dois extremos, né? Que é aqueles excessos, mas é importante para o adolescente que ele tenha limite. Aliás, ele precisa dessa referência nesse mundo que você mesmo identificou aqui, que é um mundo de adaptação, um mundo de ajuste, um mundo de compreensão. Quando ele tem limites, mesmo que ele bata o pé e ele acha ruim, ele se sente seguro e acolhido. E o que você falou, amado. Porque amar também é pôr limites. Às vezes o pai, para pôr limites, o pai vai ter que sentar, vai ter que conversar. Eu me lembro que quando eu sentei com os meus dois lá em casa, nós percebemos aquela fase, eu até brinco assim, a fase que quando eles entram na pré-adolescência e na adolescência, é quando eles fecham a porta do quarto. Até então, a porta do quarto estava sempre aberta, brincando os dois lá. Um dia, fechou, eu falei, começou. E aí nós sentamos, eu e a Silmara sentamos com os dois, e a gente falou assim, olha, o que vocês acham que tem de direito aqui em casa? Quais os direitos de vocês? Aí começaram, porque isso, que aquilo, que a gente tem, porque não sei o quê, daí eles falaram um monte. Falei assim, agora nós vamos falar dos deveres de vocês e os direitos que nós pais temos. Pode ser? Pode ser, pai. Aí aquela conversa assim que a gente sabia onde queria chegar, mas eles não estavam sabendo. Aí no final, disseram, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na folha de sulfite os direitos de vocês e junto nós vamos agora fazer uma negociação dos deveres também. Então a gente acerta aqui, aí vocês acertam aí. Só que a gente colocou tudo o que queria, porque nessa conversa a gente deu o espaço que eles precisavam. A gente valorizou a inteligência deles, a maturidade para aquele momento deles, só que, por outro lado, eles não tinham tanta maturidade para lidar com isso. Então, eles precisavam dos pais. Aí, a tal da regra o sulfite ficou atrás da porta, o quarto deles, qualquer coisa, vamos checar aqui. Porque aí o que acontece? Quando você faz essa negociação, você esclarece o que vai ser cobrado. Aí vem aquele detalhe que a gente já conversou aqui, você dá o limite, mas você mostra o amor também. Exatamente. E quando precisava, a gente conversava para tentar ajustar alguma coisa. Mas eu vejo assim, que tem pais que acham que desejo de filho é direito. O desejo do filho é direito. O filho quer fazer alguma coisa, não pode negociar, não pode argumentar e muito menos proibir, porque é direito dele. Mas não é assim. Nós pais precisamos ensinar que nem todo desejo é direito. E tem coisas que nós desejamos que nós não vamos poder ter, né? E que custam dinheiro e que vai ser necessário, então, como houve na sua casa, como sei que houve na casa da Ruth e na casa de muitos, o combinado no respeito a quem é este indivíduo que está em formação. É que, às vezes, nós pais, procurei fazer isso também com a minha filha, dando esses limites, mas fazendo-a também sentir-se gente. Às vezes a gente rouba dos filhos da gente por querer proteger, por achar que eles não sabem nada, por achar que nós sabemos tudo. E especialmente nessa geração, nós não vamos avançar positivamente se nós não considerarmos que os nossos filhos já têm uma bagagem muito maior do que aquela que nós tínhamos quando estávamos na idade deles, de que eles estão muito mais aptos, inclusive por conta de muito conhecimento, a nos confrontar com bons argumentos,
muitas vezes. Então, eu acho que é tempo, já passado o tempo, de os pais estudarem para ser pais. E é mais do que tempo de nós olharmos para os nossos filhos desde bebezinho no colo, desde ainda quando nem se entende de gente, como a gente costuma falar, mas vendo como um ser humaninho que está em desenvolvimento e, portanto, vai precisar ser valorizado em suas características, que foi isso que o pastor Marco Lamarques fez e isso que a Ruth indicava, de que nós possamos dar lugar às características deste indivíduo que está em formação, de que ele não é nosso inimigo, que ele não é o rebelde, que ele não quer nos matar, que ele não quer nos fazer explodir, mas que vai precisar ter calma dos pais para saber lidar com isso, porque já não é mais um bebê que dizia, senta, fica quieto, fala nada. Isso não existe, isso não dá mais. Na verdade, muitas vezes essa rebeldia quer demonstrar um pedido de socorro. Também. Estou perdido, não sei para onde dá uma ir. referência, Então, exatamente. daí é que a importância dos pais chegarem, respeitá-lo como indivíduo, as suas ideias, os seus pontos de vista, sabe? E não criticar, porque muitas vezes, por ser tão característica essa fase, nós colocamos um estigma em cima. Adolescente Aborrecente. é igual a rebeldia, né? Aborrecente. Enquanto que tem até uma colega minha que usa um termo anjolescente, sabe? Porque é uma fase de anjo, que é um recomeçar também. É um recomeçar para uma vida nova, deixando de ser criança e começando já a ter um olhar mais amadurecido, não tanto. Nesse caminho, amadurecendo, mas que precisa, né? Amadurecendo, mas que é necessário ter o respeito, se sentir valorizado, sabe? Porque muitas vezes, com essa fase de rebeldia, os pais criticam muito, falam palavras duras, sendo que ele está precisando só ser respeitado, se sentir participante daquele mundo, colaborando também com suas ideias. Então, é importante que os pais tenham um olhar diferenciado nesse momento da vida. Eu acho também, me deixa só acrescentar uma coisa, Darleide. É importante isso, entender como que funciona todo esse mecanismo e até a questão física e emocional, porque o cérebro dele não está todo desenvolvido, por isso que a gente chama imaturo. E essas oscilações de humor, elas fazem parte desse ambiente. Do desenvolvimento. Do córtex pré-frontal, desculpe, dele ou dela, que está em desenvolvimento. Então, é aquela história, uma hora chora, outra hora ri de qualquer coisa e beija, eu te amo, outra hora eu te odeio, e aquela oscilação toda, às vezes o pai fica, nossa, eu tenho um monstro dentro de casa, eu tenho um filho, ele precisa... não, isso aí vai passar. Só que nessas oscilações de humor, e até mesmo nessa tempestade toda, às vezes deixar que se manifeste, ouvir sem discutir, e depois, quando passar, aí conversa. Mas eu percebo, Darleide, que às vezes acontece, não sei se a doutora Ruth já viu isso, mas tem pai que se desespera quando chega nessa fase. Agora, uma coisa é bom a gente deixar bem claro, precisa, não só nessa fase, em qualquer fase, a gente precisa de tempo com os filhos. Se não tiver tempo, não vai dar para se comunicar. E uma coisa que a gente vê, pastor, é que muitas vezes os pais estão muito ocupados. Tem que lutar, tem que trabalhar. E quando chega em casa, cada um envolvido até trazendo um pouco do trabalho para dentro de casa, você não tem muito tempo. E daí, para compensar essa falta de atenção e de tempo que não tem para dar aos filhos, aí dá aquela, não é bem a liberdade, mas deixa correr e não impõe esses limites. E daí, por se sentir culpado, por não ter estado presente na vida do filho, não ter participado mais ativamente do seu desenvolvimento, não coloca limites, não exige, sendo que você exigir a participação do filho, tanto naquelas regrinhas que foram colocadas, ou em outras atividades, até mesmo dentro de casa, faz com que ele se sinta valorizado e ele se sinta amadurecido e participante daquela família. Exato. Deixa eu somar uma outra, uma participação agora
da Marlene, ela diz assim: eu tenho uma filha de 38 anos de idade, casada, mas continua uma adolescente rebelde comigo, continua uma adolescente rebelde com a mãe. É a Marlenice que traz essa questão. E aí a Vanessa já deu uma resposta lá no Facebook, porque assim, tem essa interação entre o grupo, e eu convido você, vai lá na nossa página no Facebook do Consultório de Família, interage também, tem alguma coisa que te incomoda, joga aqui pra gente, vamos conversar. E aí a Vanessa diz assim, talvez porque você continue sendo uma mãe implicante, não? Talvez seja um movimento da mãe, são os nossos seguidores aí interagindo uns com os outros, mas eu trago aqui para vocês. O que será que faz uma filha de 38 anos, já casada, continuar numa dificuldade de relacionamento com a mãe? Provavelmente essa mãe alimentou esse comportamento dela. Porque a pessoa, ela vai agir com você até onde você permite. Se você alimenta esse comportamento e se você dá reforçadores para essa pessoa, ela vai continuar comportando dessa forma e vai levar essa adolescência, essa rebeldia da adolescência para a vida toda. Agora, seria interessante porque se eu vejo que num relacionamento eu não estou conseguindo mudar alguns fatores que estão acontecendo ali, alguma sistemática, eu tenho que parar e analisar o que eu tenho feito durante todo esse tempo e que tem mantido esse comportamento. E eu mudar. Já que o outro não muda, eu preciso mudar. Eu preciso olhar para mim mesma, me analisar, refletir, ver onde que eu estou falhando ou não está sendo adequada a minha atuação ali e mudar. E procurando e se adaptando. Ela, melhor que ninguém, conhece a filha dela. E sabe por onde ela pode começar a fazer os ajustes. Exato. Eu acho que isso foi um bom exemplo, essa participação foi excelente. Porque a gente está falando aqui sobre amor, sobre dedicação, sobre limite. E está falando sobre participação, você falou agora sobre participação. Eu vejo assim, tem dois extremos. Tem aqueles pais ausentes, que às vezes se atropelam com as exigências da vida, da rotina. E tem os pais superprotetores. E eu tenho visto hoje muito pai superprotetor. Não quer que nada aconteça para o filho, cria o filho assim numa redoma praticamente, não deixa o filho enfrentar as frustrações da vida. E o que acontece? Quando esses filhos eles crescem, saem de casa, se casam, têm uma experiência fora, eles começam a bater de frente com a realidade da frustração. Só que eles não aprenderam, não foram ensinados a lidar com a frustração. E alguns, hoje, educadores e também especialistas na área emocional falam que muitos se revoltam contra os pais porque agora tem que enfrentar essa realidade. Então, eu não sei se é o caso dessa mãe que está participando, mas eu já tenho visto caso de pais e mães que, nesse momento, entendem que não permitiram esse espaço para amadurecer, para lidar com a frustração. Então, eles sentam com os filhos, se desculpam e se colocam no lugar agora de amigo, de conselheiro, à disposição, e deixa que o filho fala o que ele está sentindo. Porque, às vezes, essa filha, ela tem toda essa raiva dentro dela. Porque esse ambiente, quem sabe, a maneira como ela foi criada, ou como você disse, sem permitir certas aberturas com a mãe, e a mãe não se colocou como mãe, se colocou até como uma amiga mãe, não a mãe amiga, né? Agora está tendo essa manifestação, mas uma boa conversa com a filha, porque provavelmente a filha ou tem filhos ou está em caminho de ser mãe, também vai entender isso, né? O que eu te fiz? Você quer falar para mim por que você está assim? Por que nós somos... Eu amo você. Não, você não me ama, porque você... Então, essa é a hora de abrir o espaço para conversar, para tentar se ajustar. E ela escreveu de volta para a gente, já ouvindo o que vocês diziam, dizendo que é por aí. Essa relação é difícil. E assim, de fato, quando a gente olha para um quadro como este e tem uma filha adulta, casada, que ainda mantém essa situação difícil com a sua própria mãe, claro que vamos pedir que as duas revejam a maneira com a qual estão lidando uma com a outra por se tratarem de duas adultas. Mas a mãe
vai ser mais exigente para essa mãe, nesse momento, talvez reconhecer o que você mesma fez agora, ao nos escrever de volta, reconhecer que você precisa fazer mudanças e lembrar que a sua filha já não é mais uma menina e que ela agora é uma mulher com sua vida correndo. E será que as suas atitudes têm fomentado um sentimento de crítica, um sentimento de desvalor, um sentimento até de intromissão nas escolhas delas, nas decisões dela? Preciso que você reflita. Se ela estivesse nos ouvindo, nós pediríamos também, vou fazê-lo pensando em outros casos, que ela também tenha o cuidado e a atenção de entender que a sua mãe é o que ela pode ser, é o que ela conseguiu ser, é o que ela fez de melhor, mas não foi por inimizade, não foi por acusação barata, não foi... Quero crer que não estamos falando para uma mãe narcisista, para uma mulher que fez o que pôde fazer para trazer infelicidade para sua filha. Então eu pediria às duas mulheres adultas que se compreendessem, que se amassem, que de fato provassem uma para a outra, que tem amor em questão, que tem perdão em questão e que vocês podem viver uma experiência saudável com uma tomada de decisão de agora. Mãezinha, o que você tem feito até hoje que incomoda a sua filha? Não faz mais. O que você tem feito que fere a sua filha na sua própria identidade? Não faz mais. O que a sua filha não gosta em você? Muda, não faz. E não é nem fazer por ela, é fazer por todos, é fazer pela família. Às vezes perguntar, né, Darlete? Exatamente. Perguntar o que está acontecendo. Diálogo é a melhor coisa. Agora, cuidado com a forma que pergunta também. Eu carreguei você na barriga, sem cobranças, 9 meses, eu fiz de tudo. E aí, quando você pensa que está reconhecendo alguma coisa, você está cobrando da pessoa que seja grata, que seja amorosa, porque eu sou sua mãe. Não, é preciso reconhecer. Mães também erram. Fazer o quê, né? A Ana diz, eu não tenho vontade de ser mãe e as pessoas acham que toda mulher tem que ser mãe. E o que você acha, Ana? Todas as pessoas acham que toda mulher tem que ser mãe, mas o que importa aqui é o que você pensa, o que o seu marido pensa, o que você quer. Qual é o pecado de não ser mãe quando não se quer ser mãe? Vou perguntar ao pastor, que é doutor em aconselhamento, mas antes é pastor. Qual é o pecado de não sentir-se apta ou de não querer ser mãe? É pecado? Isso aí, cada família, cada casal tem a sua individualidade, a sua singularidade. Até para casar, a Bíblia diz assim, se você não está preparado para casar, se você pode viver solteiro, viva solteiro. Paulo fala assim. Isso. Não há, às vezes a gente rotula demais as coisas, a família tem que ter mãe e filho. Se o casal não está preparado ou não se sente à vontade para educar emocionalmente, eu sei lá, os planos dele. Sabe, a gente vive hoje muito em função, eu acho, de uma influência grande, porque o meio da comunicação é muito intenso hoje, a rede social é muito intensa, e a gente se fica olhando esse ambiente, fica sendo cobrado em função disso. O casal tem que sentar e tem que decidir o que é melhor para eles e ponto. E tem que viver dentro dos princípios, é claro, mas assim, que seja dentro da realidade deles. A gente não pode viver em função do que os outros acham, como também tem os que talvez falem para ela, realmente você está certa, não precisa ter filho. Agora ela vai fazer para que lado que ela vai, né? Daqui a pouco os dois vão ficar... Né? Então, mas é o que o casal, já no tempo de namoro, noivado principalmente, decide e faz o planejamento. Não é pecado, não. Isso é importante. É que bom, não é pecado. Agora, isso é importante a decisão do casal, porque acontece de um não querer e para o outro é o sonho de realização da vida. Por isso que tem que falar antes, Darlete. Então, tem que falar antes, pastor. E outra... Tem algumas pessoas que têm a ilusão de que depois de casados, ele vai fazer com que o outro mude de ideia, de opinião. E aí eu levo aquele sonho ali, eu faço que não tenho mais aquele sonho e levo, não, mas eu vou fazer com que ele mude. E vai ser o quê? Vai estar alimentando uma frustração. Para quê? Desnecessária. Então, se você tem o desejo de ter filhos, converse com o seu namorado, o seu noivo, e resolvam isso antes de casar, porque depois que casar, não existe nenhum milagre que vai fazer com que o outro comece a pensar de acordo com o meu pensamento. Queira o mesmo que eu quero, outro, né? que eu quero. Né? Não adianta. Então, e outra coisa, é aquilo que o pastor disse. Nós temos um padrão. Mulher tem que ter filho, tanto que tem casais que se casam e são cobrados. Logo que estão namorando,
ficam um ano noivos, aí a sociedade já começa. E aí, vai casar quando? Quando é que vai casar? E o casamento? Aí quando casa, vem cá, cadê os filhos? Como? Vocês não vão ter filhos? Sabe, existe uma cobrança. E nós não vamos mudar isso. E é uma invasão de privacidade. Sim, invasão total. de privacidade é Muito crime. sério. Total. Uma frase que se ouve é assim: você não vai ter filho, mas isso é muito egoísmo, não Isso. querer ter filho. Como se ter filhos nos fizessem as pessoas mais altruístas, mais incríveis, mais prontas para serem levados à glória agora porque tivemos filhos. Então tenhamos o cuidado de deixar a vida do outro no lugar que é do outro. E cada um segue aquela máxima maravilhosa, cada um cuida da sua, né? Porque essa é a nossa responsabilidade. Dá tempo de eu falar um detalhezinho aqui? Por favor. Tem o outro lado também. Às vezes, quem é recém-casado, ou está começando a vida do casamento, do matrimônio, enfim, fica olhando assim os outros casais já com filhos, aquela dificuldade, acha que ter filhos é um terrorismo. A gente tem que entender que não existe família perfeita, não existe filho perfeito, não existe casal perfeito. Só que nós queremos aquela família especial, com os filhos aqui. Não vai existir isso. E os teus filhos, se você os tiver, se for esse o teu plano, não se preocupe, eles vão ter os problemas, os defeitos, mas as famílias juntas, elas superam isso. Porque o que acontece, Darleide? Às vezes o casal, ele acha assim, não vou ter filho, porque filho é problema, porque... Isso tem outro lado também. É importante, o filho, a experiência vai ajudar, vai crescer, mas não é uma obrigação. Isso. Mas também não deve ser visto como um terrorismo também hoje. Não, bem Algumas dito. pessoas Muito acham assim trabalho, que né? muito trabalho. Muito trabalho. Mas tudo faz, e tudo na vida tem um preço. Lógico. Não é? A felicidade, o prazer de se ter um filho, compensa. Eu gosto de uma frase que eu carrego comigo há um tempo, que é filhos, filhos. Por que não tê-los? Mas se não tê-los, como amá-los? Como não amá-los, né? Porque tendo esses filhos, eu acho que eu baguncei a frase, mas é mais ou menos assim. No final a gente faz uma tradução. Mas é assim, Na linguagem de hoje. se não tem, como não saber que é tão grande o amor? Mas se não há no coração uma disposição para tê-los, não tenha, porque de fato é exigente. É exigente estar grávida, é exigente acordar de madrugada, é exigente que o seu corpo se modifique e você aceite. É exigente o resto da vida, quando você está ainda encaminhando o seu filho. É exigente sim. Então precisa ter uma boa disposição para ser mãe e para ser pai, para que não aconteça de ter filhos para terceirizar, para não acontecer de ter filhos para deixar aos cuidados de outros e depois nos sentirmos culpados por isso, e já falamos um tanto disso aqui nesse primeiro bloco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você aqui no consultório. Até já.